gostaria de começar com a gente falando um pouquinho sobre o cenário de setor de máquinas agrícolas mesmo, né? O setor está trabalhando com uma perspectiva de estabilidade de vendas no ano, né? Próximo da estabilidade, mas você não parece cauteloso demais, né, da parte do setor, considerando que a gente está com um produtor remunerado, insumos comprados, comercialização antecipada, uma perspectiva positiva para a safra, enfim, não é muito cauteloso demais esperar uma estabilidade de vendas de máquinas? É um pouco cauteloso, eu concordo. Nós temos aí, se você considerar apenas os princípios de preço, rentabilidade que o agricultor tem nesse momento nas principais commodities aí, e a gente vai até além da soja e do milho, né? A gente tem aí preços muito bons, por exemplo, no arroz, algumas commodities, algumas culturas que até pouco tempo atrás não tinham uma rentabilidade tão boa. Eu diria que eu concordaria com você. O único ponto que é da atenção e que a gente está tendo um pouquinho de cuidado ainda é o panorama Covid, coronavírus ao redor da agricultura. Ele tem uma influência, principalmente nas economias regionais, né? A gente tem aí o setor de hortifruti, o setor que é muito ligado a suportar cidades, a merenda escolar, etc., ele está sofrendo. Tem alguns setores que são relacionados a consumo e produção de bens que são para exportação ou que relacionados, por exemplo, a sucos, a frutas, alguns setores que também eles estão com alguma dificuldade pontual, dependendo do setor, né, porque o consumo caiu de algumas coisas, né, e isso é um ponto que influencia. E outra coisa que o agricultor, uma coisa que eu costumo sempre lembrar, né, nessa hora, que o agricultor não está isolado do que acontece ao redor dele, né? Você pega, eu falo de agricultores amigos ou até muito próximos que, por exemplo, ele é agricultor, mas tem uma filha que é dentista, um filho que trabalha na construção civil, todo mundo que está, de certa forma, ligado a esse agricultor está passando por um período difícil aí com o coronavírus. Então, as coisas acabam tendo uma influência e isso acaba fazendo com que o volume de investimento, o volume de compras, apesar de ele estar bom, se você considerar o cenário coronavírus, considerando o valor das commodities, por exemplo, o valor de uma soja e do milho, deveria ser muito maior. Então, já por aí você vê que não é só uma questão de cautela. O próprio mercado, ele vai para essa tendência que você falou, tende a ser parecido um pouquinho melhor que ano passado, pelos valores que um produtor recebe hoje, deveria ser muito, mas muito, muito superior. A gente deveria estar indo para picos, né? E nós não estamos indo. Então, você já vê que tem um poder aí de âncora da questão geral ao redor da agricultura. E por isso que a gente ainda é um pouco cauteloso. Mas eu te falo que, assim, todos os meses nós temos sido surpreendidos. Seja no atacado, seja no varejo, a gente tem sempre, eu diria assim, nos últimos 4, 5 meses, sempre tem sido melhor do que a previsão que a gente fez quando a gente imaginou a crise. E falo para você em primeira mão aí o que aconteceu no mês de julho, né? Nós não temos ainda o varejo do mês de julho fechado como indústria, mas eu falo pela nossa performance, que é um número que eu tenho, a gente fez um volume de vendas no varejo 30% melhor do que a previsão que a gente fez 30 dias atrás. Então a gente vê a gente vê sim uma tendência. Só explica para o ouvinte o que é o atacado, o que é o varejo, né, da indústria de máquinas. Perfeito. O atacado é o volume que nós vendemos para os canais de distribuição, para as redes de distribuição, né? E o varejo, para os concessionários, né? E o varejo é o volume que os nossos concessionários, ou nós, via algum negócio direto, mas geralmente via concessionário, a gente faz para o consumidor final. Então existe um delay, né? Existe um atraso entre os dois, né? Sempre a gente alimenta a rede e depois vem o varejo, né? Tem um atraso. Então a gente monitora os dois o tempo todo. E o varejo é o mais importante. E o varejo, vocês notaram um aumento, é isso? Um aumento e um aumento mais rápido do que no atacado. E então esse número que eu te dei agora, para mim, eu diria para você o seguinte: hoje a gente fala, com base no que a gente está conseguindo prever, que um mercado de atacado do ano é entre 0 e 5% comparado com o ano passado, ou seja, entre igual e 5% melhor que o ano passado, uma coisa já dá para falar. Eu tenho uma tendência mais otimista para o 5%, tá, de melhora. E quando a gente fala do varejo, a gente já pode falar entre igual e 10% melhor. Então, como é que tem esse negócio do coronavírus, a gente tem que manter essa faixa de cautela. Mas, lembrando o número que eu falei, a venda da New Holland foi 30% melhor do que nós previmos um mês atrás, no mês de julho. Digamos, no começo de julho, julho fechou 30% melhor do que o previsto no varejo, que é um excelente indicador, né? Esse 5% e 10% do varejo que você comentou, isso é mercado, não é perspectiva New Holland, é isso? Mercado. É perspectiva mercado, né? Mercado. Tá.